Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre um filme que tem dado o que falar desde o momento em que ele foi anunciado, por conta da escolha dos atores e da história que está sendo contada, que é a adaptação de um romance que é muito amado pelos leitores, muito famoso, que vem ao longo dos séculos aí se popularizando ainda mais, e que quando tivemos a notícia de que essa história seria readaptada para os cinemas, a gente já teve gente torcendo o nariz, teve gente querendo dar a chance, teve gente querendo saber qual seria o resultado, se seria algo de qualidade ou se seria uma verdadeira pataquada. E finalmente o filme chegou aos cinemas, já conferi e venho aqui trazer minhas opiniões para vocês. É claro que eu estou falando sobre, abre aspas, O Morro dos Ventos Uivantes, fecha aspas. E se você quiser saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. De início, o que deve ser levado em conta é que, de acordo com a diretora Emerald Fennell, esse filme não tem como objetivo ser uma adaptação fiel ao livro O Morro dos Ventos Uivantes, escrito por Emily Brontë lá em 1847. Aqui, ela alegou que estava fazendo uma releitura sobre o possível relacionamento entre Catherine e Heathcliff. Então, esse é o tom que o filme adquire aqui. E que, por essa razão, eu resolvi dar um título próprio a ele. Já que ele não está seguindo normalmente a história de O Morro dos Ventos Uivantes, ele está só se baseando um pouco ali nos personagens para contar uma história totalmente nova, um foco totalmente diferente daquilo que o romance traz, a gente precisa de um título novo para diferenciar uma coisa da outra. E por essa razão, eu chamo esse filme de O Morro dos Ventos Chupantes. E a gente vai tratar dele dessa forma, porque assim vocês vão saber quando eu estou falando do livro e quando eu estou falando do filme. A história do filme vai se fundamentar na mesma mitologia que o livro traz. Nós temos Catherine sendo uma jovem de família de posses. O pai dela tem dinheiro por conta de terras ali e eles moram no morro. E é uma residência isolada, num lugar cheio de neblina, mas que Catherine consegue viver bem ali. Ela tem uma dama de companhia, que é Nellie, e que está ali com ela durante o dia a dia. Ela é órfã de mãe, então ela não tem uma presença materna na vida dela, e o pai dela é um homem bastante controverso. Tem momentos em que ele está sendo extremamente gentil, e tem momentos em que ele é um homem rigoroso, carrasco, por vezes maldoso, cruel. Então é uma relação meio tempestuosa, enquanto Catherine é uma garota muito sensível, que chora com facilidade, e que tem ali aquela solidão de certa forma, porque ela tem a dama de companhia dela, mas que está ali desempenhando um trabalho, que está ali simplesmente porque é o emprego dela estar ali. E tudo isso muda quando o pai de Catherine traz para casa Heathcliff, um garoto pobre que ele encontrou ali sendo maltratado por um homem que ele julgou ser o pai do garoto. O homem simplesmente entregou o garoto para ele e fez: então fique com ele e crie. E ele levou o garoto para o morro ali, para a casa dele, onde o menino foi alimentado, vestido e trabalhava para a família. E ele desenvolveu um vínculo com Catherine desde a infância. Ela disse que ele seria o bichinho dela, de certa forma, porque ela que passou a cuidar dele, tentou ensinar ele a ler, tentou educar ele. E a partir disso, um vínculo muito forte se criou entre os dois. Um vínculo que começou como uma amizade, mas que não demorou muito a florescer para outra coisa. Tinha um interesse mútuo entre os dois ali, mas que mesmo não sendo verbalizado, porque seria um escândalo na época, uma pessoa de família de posses se relacionar e se casar com alguém pobre, a gente consegue ver que existe algo mais entre eles ali, e que só faz aumentar, se dimensionar conforme eles crescem.
Então, a gente tem os dois personagens aqui chegando à fase adulta e dando essa atenção, tendo esse foco um no outro de uma maneira que não é comum, que é inerente a alguém que está apaixonado pela pessoa. Mas essa possível relação é interrompida abruptamente quando os Earnshaw, que é o sobrenome da família de Catherine ali, que sempre viveu sozinha no morro, ganham vizinhos, que são os Linton, que se mudam ali para a região, que são a família que enricou por conta do ramo têxtil e que tem condições de vida muito melhores que os Earnshaw, que a essa altura da vida já entrou em decadência por conta do vício do pai de Catherine no jogo. Então a gente vê que para Catherine ali surge a oportunidade de um casamento aceitável, porque é alguém de mais posse, é alguém que vai ser socialmente aceito pelo fato de que os dois são de famílias que, entre muitas aspas, têm dinheiro ali, ainda que a família de Catherine esteja falida, eles têm o nome, então ela vê nessa oportunidade de cavar ali o seu casamento próspero. O que não deixa Heathcliff feliz, porque o sonho dele era estar com Catherine, ele queria ficar com ela. Mas isso se torna uma coisa muito imprática, tendo em vista a época em que eles vivem, onde isso jamais seria aceito com bons olhos. E diante do matrimônio iminente entre Catherine e o Sr. Linton, Heathcliff deixa o morro fugido, sem avisar a ninguém para onde ele vai, e os caminhos dos dois se separam por quase 5 anos. Quando Heathcliff volta, e Catherine já está casada com o Sr. Linton, morando lá na casa dele, e Heathcliff volta extremamente mudado também, porque ele prosperou, ele ficou rico, e ele compra a residência que pertencia a Catherine. Ele vai morar lá no morro também, e ele abriga o pai de Catherine, que está lá, ao Deus dará, porque o vício dele deixou ele em miséria completa, e ele só se sustenta porque o Sr. Linton envia quantias de dinheiro para ele se manter lá, e ele gasta tudo no jogo. Então a saúde dele está debilitada, as condições em que ele vive não estão próprias para alguém da idade dele. Então a gente vê que Heathcliff assume a responsabilidade sobre a propriedade ali com um único objetivo: ficar por perto, porque ele ainda quer ter Catherine para ele, e Catherine ainda quer ser dele. Quem já leu Morro dos Ventos Vivantes sabe que o objetivo de Emily Brontë nunca foi contar uma história de amor, nunca foi trazer um romance entre dois personagens. O que ela queria fazer com esse livro era trazer uma história que mostrasse como um sentimento que nunca foi levado a cabo, que nunca foi realizado, um desejo que nunca foi saciado, pode se tornar uma obsessão doentia e trazer um vínculo muito perigoso entre duas pessoas. É isso que a gente vê nessa história aqui. Tanto que os personagens dentro do livro são personagens odiosos e você não consegue torcer por ninguém ali, porque todos eles têm atitudes questionáveis, todos eles são personagens problemáticos, e esse era o objetivo da autora quando contou essa história. Então, quando a gente traz essa história para um filme e dá outro foco a ele, a gente não está necessariamente contando a história do livro, já que o cerne dele não está presente aqui. Bom, talvez até esteja, mas não da mesma forma que a obra trabalha esse tema dentro da narrativa dela. Por essa razão, O Morro dos Ventos Chupantes é, para mim, um filme totalmente alheio à história que Emily Brontë escreveu. E aqui a gente tem, sim, o romance sendo mostrado ali no início, surgindo desde a infância de Catherine e de Heathcliff, e gera uma torcida ali. Você torce para que eles consigam consumar futuramente esse sentimento que eles têm, que eles consigam ficar juntos, mas que a gente sabe que isso vai ser interrompido porque a história não existiria se fosse tudo tão fácil assim. Aliás, durante uma conversa que Catherine tem com Nellie e Heathcliff está ouvindo, se ele tivesse ficado para ouvir pelo menos mais uns 5 segundos da conversa, nem teria essa história aqui. Porque ele vai embora do morro com a conversa que ele ouviu pela metade, com a justificativa que não faz sentido nenhum, numa realidade que ele sabia que era super utópica para a época em que eles estavam vivendo ali, e que ele sente ali que ele foi traído por Catherine quando ela simplesmente estava tentando seguir a convenção social. Mas enfim, a história segue por essa vertente. Catherine se casa com outro homem, Heathcliff volta querendo reivindicar aquilo que na cabeça dele é de direito dele. Catherine sente voltar aquele desejo que há muito adormeceu dentro dela por conta da paixão que ela nunca conseguiu consumar por Heathcliff. Catherine vive um casamento onde ela não tem nenhuma atração sexual pelo marido dela. Ele sim
ama ela incondicionalmente e faz de tudo, não mede esforços para agradá-la, e ela é muito boa em fingir que está feliz com ele, pelo menos até essa grande paixão do passado voltar para atormentar a vida dela. Enquanto no Morro dos Ventos Uivantes nós nunca temos a paixão entre Catherine e Heathcliff consumada, propriamente falando, porque tudo que a gente tem dos dois no livro é um beijo desesperado, porque o objetivo nunca é trazer o romance, e sim trazer como a obsessão opera em ambos os lados, como um quer sempre dominar o outro, chamar a atenção do outro. E o Morro dos Ventos Chupantes, o erotismo toma conta da relação. Eles consumam várias vezes a paixão deles aqui, porque eles se entregam ao desejo carnal que um tem pelo outro. Aqui, Catherine e Heathcliff têm sim um relacionamento extraconjugal. Eles se envolvem, Catherine esconde isso do marido dela, mas Heathcliff não esconde de maneira nenhuma isso da esposa dele. Ele fala que a obsessão dele é Catherine, que ele quer ficar com ela, que ele ama ela, e que toda vez em que ele estiver com a mulher dele, ele vai pensar nela. E a mulher aceita porque ela é desesperada e ela tem um desejo, uma paixão incondicional por ele que permite que ela se coloque nesse lugar, que é uma posição bem humilhante para uma mulher estar. Mas enfim, nós temos os dois se entregando a esse desejo, saciando essa vontade que um tem do outro, enquanto tem atitudes questionáveis, sim, durante a narrativa, mas que não são nem de longe tão pesadas quanto as que a gente tem no livro. De modo que o apelo do filme está realmente no sexo. Nós temos sequências que não precisam ser necessariamente dos personagens se envolvendo ali, tendo relações sexuais, para que a gente entenda que eles querem invocar essa sensação na gente de outras maneiras também, para mostrar que o tom do filme vai ser aquele e fazer com que o público abrace a história da maneira que ela está sendo apresentada nessa adaptação. Mas a questão que fica é, se a gente colocar o livro de lado, o filme é bom? E a resposta é, ele funciona. Para a proposta de um thriller erótico, ele é muito competente. Emerald Fennell sabe o que ela está fazendo, os enquadramentos dela nas filmagens são muito sofisticados. Eu gosto muito da imagem, da fotografia que ela adotou para contar essa história aqui. Eu gosto das atuações, Margot Robbie e Jacob Elordi têm uma boa química em cena, e isso não dá para negar. Eu gostei bastante de como eles trabalharam a relação desses personagens aqui, ainda que não seja tão fiel àquilo que eu esperava que fosse, mas que consegue tornar crível toda aquela obsessão, todo aquele vínculo que eles têm ali, porque a gente consegue acompanhar isso desde a infância de uma maneira muito terna, muito bem desenvolvida, e que pode sim fomentar a relação que se forma entre eles depois que eles crescem. Porque a gente sabe muito bem o poder que um em si tem na vida de alguém. Quando você fica pensando em como as coisas teriam sido, ainda que elas não tenham se concretizado, você começa a nutrir dentro de si um hiperfoco naquilo ali, de uma maneira que pode sim facilmente se tornar uma obsessão, você se tornar um maníaco, sedento, obcecado, desejando constantemente, dia após dia, todas as horas, aquilo que você nunca conseguiu alcançar e que você mantém como fruto da sua imaginação durante todo o tempo livre que você tem. E até quando você está ocupado também. Fennell também traz um visual mais moderno para esse filme, principalmente no que diz respeito à residência dos Linton, onde tudo é mais extravagante, mais vibrante, mais chamativo, mais exagerado, coisa que a gente sabe que difere das páginas do livro. Então a gente vê que ela conseguiu trazer assinaturas diferentes para todos os âmbitos desse filme aqui, em que ela conseguiu fazer modificações. De maneira que eu escolhi olhar para ele não como uma adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, mas como um filme próprio dessa diretora. O que não é isenta de cometer alguns erros, porque quando a história se desvencilha daquilo em que os personagens estão fundamentados, ela perde ritmo. Que é justamente no momento em que Heathcliff e Catherine estão felizes na relação proibida deles ali. O filme perde um pouco de ritmo nesse momento, mas como não dura muito porque a desgraça tem que acontecer e o filme é todo pautado em desgraça e em briga, a gente consegue voltar ao fôlego e seguir assim até o final. De modo que para alguém que é fã do livro e que está indo ao cinema em busca de uma adaptação que faça jus ao livro de Emily Brontë, a experiência vai ser bem desagradável. Mas para alguém que consegue fechar os olhos para as palavras da autora e focar no que a diretora quis trazer, nessa leitura do e se, que esse livro está sempre levantando, mas que nunca consuma de fato, vai conseguir se divertir, vai conseguir se entreter e vai comprar com muita facilidade a trajetória daqueles personagens ali.
E é assim que essa produção chega pra mim. Um filme bastante competente, mas uma adaptação nem tanto assim. Por isso o nome, O Morro dos Ventos Chupantes, onde muita gente chupa, mas o vento nunca uiva. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o Morro dos Ventos Uivantes, ou Chupantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever, não. Deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!